tá bom? Então eu vou parar de compartilhar aqui. Ótimo, vamos lá. E aí eu vou ali para a ferramenta. Vou compartilhar minha tela. E vocês vão ver. Pronto. Vocês vão ver aqui a minha tela do Jira. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui a minha tela do Jira. Muito bom. Bem, conforme eu disse, em primeiro lugar, o que você precisa entender aqui no Jira, né? Vamos entender o seguinte aqui. Existe uma configuração, aqui em configurações do Jira, né? Vamos lá. Configurações do Jira, itens, controle do tempo, controle de tempo, tá? Essa configuração aqui que você está vendo na tela governa todo o comportamento dos projetos no Jira. Caso você mude isso aqui vai afetar os projetos. O que nós temos aqui? Quantidade de horas de trabalho por dia, dias de trabalho por semana, o formato de exibição da hora, a unidade padrão para controle do tempo. Muita atenção aqui. O que é essa unidade padrão para controle do tempo? Sempre que o time, olha só, utilizar o rastreamento ou controle do tempo, lembra desse conceito que eu acabei de te mostrar? Quando o time for registrar o tempo restante ou o tempo consumido, o tempo gasto, a unidade padrão vai ser em minutos. Então ele vai botar lá 60 minutos. Se ele botar só 60, ele vai considerar minutos. Se ele botar 120, minutos. Agora, dá para especificar que não são só minutos? Dá para especificar que, por exemplo, em horas? Dá. Você bota 2 horas, 2H. Mas o padrão para controle do tempo são minutos. E aí você tem a cópia de comentários para a descrição do trabalho habilitada. Caso você deseje alterar, é só clicar aqui em Editar configurações globais. Faça as devidas alterações com muito cuidado, porque isso aqui vai afetar todos os projetos. Tá certo? Muito cuidado aqui. Eu geralmente trabalho com as configurações de controle de tempo default. Eu não mexo nisso aqui, tá bom? Muito bom. Bem, já entendemos isso aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai num projeto que eu criei especificamente para o dia de hoje, para a nossa aula de hoje, que é o projeto Exemplo 5. Será que é esse cara aqui? Deixa eu ver se é ele aqui. Não, ele acabou clicando no lugar errado aqui. Pronto, agora sim. Isso. Está carregando aqui. Muito bom. O que nós vamos ver aqui num primeiro cenário? Tá? Eu já criei aqui dados históricos justamente para que vocês possam ver o burn down e o burn up. Essa aula não é uma aula de relatórios, não é uma aula de consultas. Embora não seja uma aula de consultas e relatórios, nós vamos olhar superficialmente o burn down, porque o foco aqui é estimativa e controle do tempo, tá bom? Então vamos lá, se eu olhar aqui em relatórios desse projeto aqui, eu vou olhar aqui o burn down. Eu já tenho aqui, deixa eu ver quantas sprints, eu acho que eu já tenho 2 sprints, isso mesmo, ó, 2 sprints. Uma das sprints, que eu criei até ontem à noite, ó, eu tenho aqui, né, aquela linha, legal? Eu tenho aqui o que foi, ó, repara o seguinte, nesse burn down, o que eu tenho? Eu tenho os store points no eixo Y e no eixo X eu tenho a linha do tempo. Só que isso aqui pode mudar, caso eu mude o meu controle do tempo. Atenção, atenção, tá bom? Atenção para isso, isso aqui pode mudar. Eu vou mostrar para você como é que isso funciona, tá bom? E uma informação importante é esse gráfico de velocidade, que está ligado diretamente à nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje. O que nós temos aqui, nesse gráfico de velocidade? Nós temos aqui 2 sprints. A primeira sprint,
O time se compromissou com 13 store points e concluiu os 13. Na segunda, eu não fiz o registro do tempo, de propósito aqui, tá bom? Só para você reparar, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. O que nós vamos começar a fazer aqui? Vamos aqui no meu backlog, tá certo? Eu vou então criar o meu backlog de uma maneira bastante breve, só para que você veja aqui como é que funciona. História 11, História 12, História 13, História 14. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Existe uma diferença entre aprender e só repassar a informação. Eu podia estar aqui mostrando, olha, vai aqui na configuração, tal, e faz isso. Isso é ensinar? Não. Isso é só repassar a informação. O aprender de verdade, o ensinar de verdade, envolve aqui eu mostrar passo a passo, contar as histórias do que funciona e do que não funciona. E aí a aula leva mais tempo. Ok? E eu diria que às vezes é mais rico. As lições do meu dia a dia, o que não deu certo, do que deu e o que deu certo, do que simplesmente passar aqui um step by step, um passo a passo, tá bom? Por isso que eu tenho que contar essas histórias, isso faz parte do aprendizado, tá bom? Acabei de criar aqui o meu backlog, eu tenho aqui 5 histórias, tá bom? História 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou criar minha sprint. Se você utiliza Kanban, o que eu vou mostrar aqui se aplica apenas com a diferença de que você, obviamente, não vai criar sprint, tá bom? Bem, criei a sprint, eu tenho aqui a sprint 3, eu tenho aqui o quadro, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui a 11, 12, vamos, 12, a 13, a 14, a 15, tá bom? E deixa eu fazer uma coisa, né? Eu já deveria ter feito isso, mas eu acabei não fazendo, né? Deixa eu criar aqui o épico, os épicos. Eu já tenho o épico, eu já tenho aqui épico, né? Épico 3. Opa. Épico 3.